Fala pessoal, vamos falar no vídeo de hoje sobre qual é a margem de lucro ideal para sua empresa. É um assunto e uma pergunta que às vezes me pedem bastante. Vamos discutir sobre isso nesse vídeo. Vou trazer algumas ideias de margem interessantes por área e falar que também nem sempre uma margem alta é o melhor para sua empresa. Vamos entender isso no decorrer desse vídeo. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Samuel Basso. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, finanças e também sobre gestão. Já deixa teu like, se inscreve nesse canal para continuar a receber conteúdo sobre esses assuntos caso te interesse. Primeiro, qual que é a margem de lucro ideal para o meu negócio? Bom, a gente tem que partir para o pressuposto que cada empresa, cada ramo é diferente. Primeiro a gente tem que entender isso. Lógico que tem um benchmark interessante no mercado que a gente pode começar a olhar como base, que eu vou passar aqui para você sobre isso, uma base para você conseguir ter uma ideia do que é o ideal para o seu negócio, mas cada negócio é diferente. Eu ouço muitas vezes empresas dizer, poxa, a indústria, a margem é pequena comparado a prestador de serviço, porque o prestador de serviço não tem custo de mercadoria, então a margem dele sempre vai ser maior. Não, depende. Eu conheço muitas indústrias que têm um posicionamento de mercado diferente, têm uma estratégia diferente e as margens deles passam de 30%. Quer um exemplo? A gente pode falar, lógico, um exemplo gigante, mas a gente pode falar de uma Apple da vida. A Apple se posicionou do mercado como um produto de qualidade, um produto de alto valor agregado. Então eles conseguem, é uma indústria, porque eles mesmos fabricam o próprio produto, mas eles conseguem umas margens altas. Mesma coisa na sua região, na minha região, a gente já consegue identificar algumas indústrias que têm um posicionamento diferente, consequentemente eles vendem com valor mais agregado e têm uma margem maior. Então, quando a gente não pode comparar, por isso que eu quero trazer essa clareza para você, a gente não pode comparar, prestador de serviço vai ter muito mais margem porque não tem custos com o produto. Não necessariamente. Eu conheço prestadores de serviços que têm a margem super baixa, como prestadores de serviços com uma margem super alta, então tudo isso vai depender do ramo e da estratégia do seu negócio. Partindo desse ponto, eu vou dar uma ideia para vocês para ficar claro o quanto é interessante, pelo menos de benchmark, a gente atingir um percentual. Mas como eu acabei de falar, vai depender da estratégia da sua empresa, mas é só para ter uma ideia, tá? Quando a gente fala de indústria, de um modo geral, a margem de lucro ideal delas gira de 5% a 10%. Esse é um parâmetro que você pode seguir se você é uma indústria. De 5% a 10% é ideal, mas lembra que eu falei? Tem indústrias que conseguem bem mais. Então é um parâmetro para você seguir. O comércio, ele gira em torno de 10 a 20% de margem. De 10 a 20% é uma margem de lucro saudável para ele. E prestadores de serviço vai de 20 a 30% de margem ideal para o negócio. Mas isso aqui é um benchmark para te ajudar. Mas o que você tem que definir de fato, tá? É olhar para o seu histórico passado, quais são as margens que você vem com frequência atingindo e defina exatamente uma meta de margem de lucro. Essa meta que você vai estipulando com o tempo, vai conquistando ela, não adianta eu colocar já uma margem super ultra inatingível, eu vou em etapas, faz com que a sua empresa ela comece a andar num caminho muito importante, que é um caminho aonde eu vou estar preocupado em aumentar as minhas receitas no meu negócio, mas em contrapartida eu também vou estar preocupado em segurar e enxugar os meus custos e despesas, exatamente porque eu estou com uma meta de atingir uma margem de lucro específica e essa meta eu posso ir indo corrigindo de acordo com o tempo. Então é muito importante eu definir essa meta que consequentemente eu vou batalhando para atingir ela e melhorar o resultado do meu negócio. Então o ideal é, sim, eu tenho uma ideia de parâmetro, que indústria de 5 a 10, comércio de 10 a 20 e prestador de serviço de 20 a 30%, mas cada negócio é um negócio. A gente vai sempre batalhar para conseguir mais. A minha empresa é uma prestadora de serviço. Eu já cheguei a quase atingir 40% de lucratividade. Então, por mais que a minha meta ali, que o parâmetro geral é de 20 a 30 de prestador de serviço, poxa, eu já consegui 40. Mas um ponto que eu quero trazer aqui também que é muito importante, nem sempre uma margem alta é o melhor para o seu negócio. Por que eu digo isso? Porque a gente precisa reinvestir na nossa empresa. Se eu focar muito na lucratividade do meu negócio, pode ser que eu estou pecando no reinvestimento, retroalimentando a minha empresa para que ela continue se desenvolvendo e crescendo. Às vezes uma margem melhor
estrategicamente falando, né, estrategicamente pensada e planejada, muitas vezes ela é melhor, porque eu estou abrindo mão da minha margem em um certo período para investir mais em treinamento na minha equipe, em treinamento com os colaboradores, contratando mão de obra especializada, investindo na minha estrutura da minha empresa. Então, eu estou abrindo mão da minha margem para fazer todos esses investimentos na minha estrutura, na minha base da minha empresa, para talvez daqui a 2, 3 anos eu crescer numa proporção que eu consiga aumentar a minha lucratividade lá na frente. Estão entendendo? Porque o que acontece? Se eu enxugar, se eu querer muito enxugar, não, se eu quiser muito a margem, pode ser que daqui a 2, 3 anos entra concorrência, entra um outro competidor muito forte no mercado e rouba a minha empresa e eu acabo quebrando. Porque eu não evoluí ela, eu não fiz investimentos para que a minha empresa crescesse e ela se consolidasse no mercado. Muitas empresas, até inclusive muitos investidores, colocam dinheiro em negócios e não esperam lucro. Inclusive, o próprio CEO da empresa, o executivo da empresa é cobrado para não gerar lucro, porque eles querem pegar todo o lucro da empresa e reinvestir nela, mais o investimento que eles colocaram, exatamente para eles crescerem numa proporção tão grande e tão rápida para se consolidar no mercado. Isso que a gente vê com iFood, Uber, empresas como essas não estão visando lucro. Nubank, eles visaram crescer de uma forma super rápida, né? Ganhar mercado e se consolidar como um grande player no Brasil. É uma estratégia exatamente para se consolidar, porque lá na frente que eles vão começar a pensar, agora a gente tem que gerar mais lucro, agora a gente vai frear um pouquinho. Então, essa reflexão que eu quero trazer para vocês, ela é importante para eu refletir que nem sempre margens grandes são boas para os negócios, porque eu preciso retroalimentar ele e investir exatamente para ele dar um crescimento, para crescer o faturamento daqui a uns anos. Porque pensa comigo assim, eu tenho uma empresa, por exemplo, ela fatura 1 milhão. 1 milhão, né, no ano, e eu tenho uma margem de 20%, isso me dá 200 mil reais no bolso, tá? Ou você prefere uma empresa de 2 milhões, mas que dê 17% de margem. Então, olha só, o primeiro cenário é 1 milhão e dá 20% de margem. Então, em dinheiro, 200 mil de lucro. Versus outra empresa que me dá 2 milhões de faturamento, mas a margem é menor, 17%. Mas esses 17 de 2 milhões dá 340 mil reais de lucro. Ou seja, é uma margem menor, mas me dá mais quantia de dinheiro. Então, às vezes eu reduzindo um pouco a minha margem para reinvestir no meu negócio, para fazer ele crescer mais, por exemplo, faturamento, me dá mais montante de dinheiro no final, porque eu cresço mais nesse formato. Não existe, assim, uma regra de percentual ideal, mas eu acredito que eu consegui passar uma noção para vocês, uma base de benchmark para vocês usar como uma meta, definir esse indicador na empresa de vocês e batalhando para atingindo cada vez maiores prazos, né, maiores margens, mas ao mesmo tempo ter essa visão que nem sempre muita margem é bom para o negócio, beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Já se inscreve no canal se você não é inscrito e deixa seu like se esse conteúdo te ajudou e para também me ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Valeu, até o próximo!